Olá, turma! Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os conceitos que nós estudamos até aqui, sobre interdisciplinaridade, para que a gente possa, a partir da próxima aula, avançar em relação aos conceitos que abrangem o segundo momento da nossa disciplina, que tem a ver com o plano de aula. Bom, nós vimos que a interdisciplinaridade ela é um método de ensino, né? E por método de ensino, a gente vai compreender algo organizado, sistematizado. Por método, turma, nós vamos compreender tudo aquilo que forma um jeito, uma forma, uma maneira de se fazer alguma coisa. Então, a interdisciplinaridade é um jeito de dar aula, é um jeito de realizar o processo de ensino e aprendizagem. E mais do que um jeito de fazer o processo de ensino e aprendizagem, de realizar esse processo, a interdisciplinaridade atualmente é uma exigência estabelecida pela BNCC, já que a BNCC é uma norma, ela estabelece a interdisciplinaridade para todos os níveis da educação básica, que abrange desde a educação infantil até o ensino médio. Isso quer dizer, turma, que a interdisciplinaridade não é uma opção, não é algo que a gente faz quando a gente quer, quando a gente acha que é interessante, não é um projeto que a gente faz de vez em quando, mas é algo que deve estar previsto no currículo, é algo que deve ser pensado em conjunto entre professores, coordenação, direção, porque a interdisciplinaridade atualmente é o método de se fazer educação que pedagogicamente a maioria dos educadores, dos pensadores, dos filósofos da educação entendem ser o mais adequado para a realização do processo de ensino e aprendizagem. A gente viu que a interdisciplinaridade ela requer a atuação organizada, sistematizada de professores, a interlocução entre esses professores, a organização entre esses professores, para que as disciplinas conversem entre elas, para que as disciplinas, para que os vários saberes se encontrem e façam sentido, para que não ocorra a fragmentação do saber, para que não ocorra a entrada e saída de professores da sala de aula. Vai o professor de português, dá aula de português, vem o professor de matemática, dá aula de matemática, como se o saber fosse fragmentado. E nós já vimos que na nossa vida, no dia a dia, os saberes se misturam, as várias áreas do conhecimento se misturam. Nós utilizamos no nosso dia a dia, todo o tempo, sem perceber, vários conhecimentos de várias áreas diferentes. E é assim que na escola a gente deve trabalhar. A gente deve retirar essa ideia de que existem disciplinas que são mais importantes, outras menos importantes, de que existem componentes curriculares secundários, de que existem hierarquias entre as disciplinas. Não, a gente vê que no dia a dia
no nosso dia a dia, na nossa vida comum, tudo interage com tudo e na escola não é diferente. A gente pretende, com a interdisciplinaridade, diminuir e paulatinamente acabar com essa fragmentação entre as disciplinas que a disciplinaridade criou no nosso sistema de ensino. Bom, nós vimos que a interdisciplinaridade e a tecnologia são dois recursos que conversam entre si, já que as duas são exigências da BNCC. A BNCC pede para que as tecnologias digitais, as tecnologias educacionais sejam utilizadas durante o processo de ensino e aprendizagem. Nós vimos alguns exemplos durante os nossos estudos de professores se utilizando de algumas ferramentas tecnológicas para o processo de ensino e aprendizagem. A gente viu, por exemplo, um professor na região amazônica que percebeu que o uso do podcast era interessante, já que na região em que ele atuava, a internet não funcionava regularmente, mas o MP3, esse tipo de arquivo que não requer Wi-Fi, que não requer internet, era suficiente para que a informação chegasse até os alunos. E esse professor de geografia fez mais. Para tratar dos assuntos da disciplina de geografia, ele convidava outros professores de outras disciplinas para alargar os conhecimentos relativos ao componente curricular de geografia. E ele percebeu que as discussões elas eram muito mais interessantes quando informações da história, da matemática, da língua portuguesa se aliavam ao estudo da geografia. Ele percebeu que quando o saber ele toma essa proporção integral, ele é inclusive muito mais interessante para os alunos. Nós vimos finalmente na última aula, nós estudamos um texto proposto no estudo dirigido, que a interdisciplinaridade, a tecnologia unidas podem ter um impacto positivo em relação ao comportamento dos alunos. O comportamento dos alunos sempre é uma questão muito discutida nas escolas. O comportamento dos alunos em sala de aula, fora da sala de aula, é sempre uma questão que provoca grande discussão na sala dos professores, entre professores. Os professores sempre se queixam do comportamento dos alunos e percebe-se que os alunos significativamente ocupados, alunos que encontram aprendizados significativos e que encontram na escola algo que lhes interesse, algo que lhes traga interesse. Esses alunos têm um comportamento diferenciado. Esses alunos se integram aos professores, inclusive auxiliam os professores, e aquele comportamento que os professores julgam inadequados, eles se modificam radicalmente porque os alunos se interessam pelo processo de ensino e aprendizagem e esse interesse
provoca uma mudança no comportamento dos alunos. Os alunos se ocupam com tarefas que lhes dizem alguma coisa. Um dos provocadores da indisciplina, inclusive a falta de interesse dos alunos pelas propostas pedagógicas, pelos métodos pedagógicos oferecidos pelos professores. Quando os alunos são motivados, quando os alunos estão integrados, quando os alunos se interessam pelas aulas, o comportamento de participação, de integração, ele é verificado, e o que os professores consideram indisciplina ou qualquer coisa nesse sentido desaparece da sala de aula. Então, nós podemos verificar que tanto a interdisciplinaridade quanto a tecnologia, longe de serem métodos que dão trabalho ou que são ou que dificultam a vida do professor, eles trazem vários benefícios não só para o professor quanto para o aluno e melhoram significativamente a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula e, consequentemente, os resultados que a gente espera dos alunos, não só os resultados qualitativos, aqueles relacionados à qualidade, quanto os resultados quantitativos, aqueles relacionados a notas e etc. Bom, na próxima aula nós vamos começar a abordar a temática plano de aula e um pouquinho mais para frente nós vamos aliar as duas temáticas, interdisciplinaridade e plano de aula. Um abraço para vocês e até a próxima aula.